São as cartinhas. Pronto? Tá Sim, filmando? senhor. Tô. Pronto? Diga já e eu falo. Já tá filmando já faz tempo? Bom, estamos aqui na cidade de Candói, Paraná. E eu quero cumprimentar todos vocês que estão vendo esse vídeo. A todos. Não vou citar nomes porque eu sei que várias pessoas vão ver esse vídeo. Então eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. E desde já eu quero desejar e crer no meu coração que vocês estão recebendo esta palavra que está vindo do coração de Deus e vai operar poderosamente na vida de vocês para a glorificação do nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, desde já eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele está concedendo de eu transmitir algumas palavras de vida aos ouvidos de vocês e aos corações daqueles que realmente aceitarem. Porque para aceitar no ouvido é somente você ouvir. Mas para aceitar no coração, você tem que abrir o coração, crer e receber. É bem diferente de você ouvir com o ouvido. Ouvir com o ouvido, todo mundo pode ouvir. Mas ouvir e receber com o coração é poucos que aceitam lá. E se vocês aceitar, pode ter certeza que João, capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que acontece? Nesse momento eu quero revelar um pouco desta verdade que o Senhor revelou no meu coração e operou a grande libertação, transformação da qual me tirou do mundo de pecado e me colocou na presença dEle, limpo pelo sangue de Jesus, para glorificar e exaltar o nome dEle, que vive e reina para todos sempre, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E neste momento eu quero trazer uma pequena palavra rápida aqui aos vossos corações. No livro de São João, capítulo 14, do versículo 1, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Eu quero deixar esta palavra aqui para a nossa meditação, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, em tempo passado, da existência terrena, da qual a divindade se manifestou na pessoa do Senhor Jesus, nascido de Maria e foi gerado pelo Espírito Santo. Não tinha parte do homem, não tinha parte da mulher. Foi santo desde o seu nascimento. Por quê? Porque foi gerado da natureza de Deus. Somente a natureza de Deus existia ali na composição da vida daquele homem. Ele poderia ser carne, osso, veias e pele, mas interiormente era o próprio Deus habitando ali e manifestando a sua sabedoria, manifestando o seu amor, manifestando que realmente Ele queria que os seres humanos conhecessem da parte dele. Nada mais, nada menos do que em Jesus se revelou ao ser humano o Deus que existe na eternidade da glória, na luz inacessível à visão do homem, porque Ele está coberto de glória. Quero eu dizer a você que o Senhor Jesus, quando passou aqui nesta terra, Ele deixou esta promessa. Promessa essa que Ele disse que não deixaria o ser humano, mas Ele voltaria para buscar. Qual é o ser humano que Ele vai voltar e buscar? Aí existe, eu quero que você observe que Ele não falou para todos os que estavam ali, mas esta palavra Ele dirigiu somente aos seus discípulos. Discípulos esses que estavam ali convocados para segui-lo, convocados para obedecer aquilo que Ele transmitia. A instrução que saía da boca dele era dirigido para que aqueles que estavam ali juntamente com Ele, que foram chamados para seguir Ele, para eles obedecer. Então o que acontece? Eu quero falar de duas classes de pessoas: os chamados e os escolhidos. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem é que o Senhor Jesus disse que voltaria para buscar e levar e ficar com Ele para toda a eternidade? Os chamados ou os escolhidos?
Quero que você comece a analisar que os discípulos estavam ali. E os discípulos não estavam na qualidade de chamado, mas estavam na qualidade de escolhido. Por que escolhido? Porque Jesus chamava todo mundo para ouvir a palavra dele e seguir como Senhor, obedecendo a doutrina, o ensinamento, a instrução da qual ele transmitia, com o seu exemplo de vida e com a palavra da sabedoria que saía da sua boca. E neste momento eu quero que você analise este fato. Fato este que ele chamava todo mundo, mas escolhido que ele escolheu foi somente os 12. E esta palavra que ele diz que iria voltar e buscar era para os 12. E agora eu quero dirigir esta palavra profética para você. Se você crer e receber estas palavras, você será salvo. Mas se você não crer, não receber, serás condenado. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: a palavra do Senhor nos fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A palavra do Senhor é proclamada aos 4 cantos do mundo. E muitos são chamados à salvação em Cristo. Mas os chamados, eles não abandonam o pecado. Muitos até aceitam, mas não aceitam a Jesus. Aceitam uma religião, aceitam uma igreja para eles frequentar. E assim eles vêm com aquela formalidade religiosa, dizendo que são seguidores de Cristo. Mas você não vê arrependimento na vida deles. Porque eles passam a frequentar a igreja, mas continuam nos mesmos caminhos, nas mesmas atitudes. Falam da mesma maneira e buscam os mesmos interesses, como se não estivesse na presença de Deus. Esta classe de pessoas são os chamados. Mas os escolhidos, eles vêm, não somente faz parte de uma religião, não somente faz parte de uma igreja, mas ele simplesmente aceitou a Cristo, arrependendo e virando as costas para aquela vida que ele levava e passando a obedecer a palavra do Senhor. Eu quero falar apenas alguns pontos principais em relação à salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Salmos, Salmos 53, capítulo 1 diz que Deus olhou lá do céu e não viu um justo sequer na face da terra. Quando Deus olhou lá do céu, Deus contemplou aqui que o ser humano, que o homem, a mulher, o jovem, a jovem, adolescente, estava perdido em pecado e não tinha interesse em buscar a face do Criador, não tinha interesse em obedecer a palavra do Senhor, em conhecê-lo, em amá-lo, aquele que criou, aquele que gerou, aquele que formou, aquele que deu a oportunidade para que ele existisse aqui na face desta terra. Então a palavra do Senhor nos fala também em Romanos capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor nos afirma dizendo que não há um justo sequer. Mais para frente ali a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E neste momento eu quero falar que quando Deus contemplou lá do céu que todo ser humano estava perdido, era injusto porque vivia no pecado. Então Deus que formou estes injustos, o criador desses injustos, esse injusto nada mais nada menos é a humanidade que o Senhor criou, porque o Senhor diz: criarei o homem, minha imagem e minha semelhança. E a palavra do Senhor nos relata que Deus é amor. Deus sendo amor, um Deus de amor, jamais iria permitir que o ser humano, que aquele que ele criou, que a humanidade fosse para o inferno sem ter uma oportunidade de salvação. E neste momento ele até mesmo, posso eu imaginar que ele pensou: quem levantarei na face da terra para ser o salvador de todos os seres humanos? Ele olhando lá do céu e viu que não tinha um justo aqui. Então ele disse: não poderei levantar da face da terra um salvador, porque todos são injustos, e para ser salvador tem que ser justo. E neste momento ele pensou, quem eu enviarei? E neste momento eu posso crer que o Senhor Jesus levantou e disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E neste momento o Senhor disse: Filho, eu não gostaria de ver você sofrer, de ver você ser humilhado para salvar aquelas pessoas lá, mas eu sou um Deus de amor, e eles são minha imagem, minha semelhança. Eu não quero que eles vão para o inferno juntamente com o Satanás que já está
está condenado. Então enviarei a ti para que você possa mostrar o caminho da salvação, ser exemplo para eles, morrer no lugar deles, sendo santo, sendo fiel, sendo puro, mostrando como eles devem proceder para vir morar comigo aqui na glória. Então a palavra do Senhor nos afirma dizendo ali no livro de João, capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor nos afirma dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é este? Não é terra, não é as montanhas, não é a natureza, a árvore, os animais, não. Quando fala mundo, não é as Via Láctea. Quando fala mundo, está falando da humanidade. Humanidade esta é o ser humano, homem, mulher, jovem, idoso, todo aquele que faz parte da humanidade. Deus amou a humanidade e enviou o Senhor Jesus, seu Filho, puro e santo, para vir salvar os injustos. Neste momento, eu posso imaginar, posso crer que então, se cumprindo assim a promessa de Deus que foi anunciada pelo profeta Isaías. O profeta Isaías pronunciou, ele já, de profecia de antemão, disse que viria o Emanuel. Emanuel, a palavra do Senhor nos afirma dizendo que significa Deus conosco. Por que Emanuel? Porque Jesus na terra com a humanidade, ele era Deus conosco. Porque toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus, toda a glória de Deus, toda a santidade de Deus se manifestou na pessoa de Jesus. Por isso que a palavra diz Emanuel. Então a palavra do Senhor nos afirma dizendo que o profeta Isaías diz: vós que clama no deserto, preparai-vos o caminho do Senhor. Quem é o vós que clama no deserto? Ali está, depois de 400 anos, quando Deus não se comunicava com o ser humano na face da terra. Ali depois de 400 anos é anunciado que nasce uma pessoa. Esta pessoa é chamada de João Batista. João Batista era uma pessoa que era diferente de todas, vivia diferentemente de todas, vivia separado, estava ali no deserto, e diz a palavra do Senhor que desde o ventre da sua mãe ele já era cheio do Espírito Santo, e ali estava João Batista, e João Batista diz assim para todo aquele povo: raças de víboras, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados, perdoados, purificados os vossos pecados. Quem é essas raças de víbora que João Batista falou? Era os injustos, a humanidade que estava perdida no pecado. E ele veio para preparar o caminho para o Senhor. E ele disse: eu vos batizo com água, mas virá um que será maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Eu quero que você pense na humildade deste homem, do qual o próprio Cristo, o próprio Deus, falou com as suas próprias palavras, dizendo que nascido de mulher aqui na face desta terra não existe um igual a João Batista. Diz que João Batista foi o maior nascido de mulher. Por quê? Podemos ver que ele pregava arrependimento, que ele pregava salvação, que ele pregava que Cristo era o único, que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e era necessário se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Neste momento vem o Senhor Jesus e começa a chegar até mesmo aonde estava batizando, e quando ele vê a Jesus, ele libera estas palavras, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus se aproximou dele, mas antes disso ele disse: eu vos batizo com água, e virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus foi batizado por João Batista, já estava o caminho preparado para Jesus, e neste momento João
Passado algum tempo, foi morto na prisão porque não concordava com o pecado de Herodes. E profeta que é profeta, ele morre, mas não concorda com o pecado. Denuncia o pecado, porque ele sabe que Deus é santo e não tem parte com o pecado. E neste momento, o Senhor Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Mas o Senhor Jesus começou a espalhar a palavra dele. E certa ocasião em Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus falou, disse assim, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O Salvador estava ali, ele querendo dizer, eu sou o Salvador. Vós que está em condenação, que é injusto, será justo por mim. Então, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido. Quem está cansado e oprimido? Não é o ser humano que está no pecado, com o fardo do pecado. Não é o ser humano que está oprimido por obras diabólicas, malignas, por espíritos imundos que levam à prostituição, que levam ao vício, que levam à violência, que levam ao adultério, que levam à mentira, inveja, imoralidade, a todo tipo de pecado. Oprime estas almas e este fardo é muito pesado, porque a pessoa não tem paz, não tem alegria e a condenação está sobre a vida dele. Eu quero falar para você que o Senhor Jesus fez este chamado e muitos chegaram até ele e aceitaram a palavra. Quando aceitaram a palavra, Jesus disse, sim, aceitaram, vieram até mim. Eu falei, vinde até mim, e vós vieram. Então agora é necessário vocês fazerem algo. E eles perguntando, Senhor, o que nós faremos? E o Senhor Jesus diz, em Mateus, capítulo 16, versículo 24, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A palavra do Senhor nos afirma dizendo que estava aquela multidão e muitos não compreenderam a linguagem da qual ele estava falando. Então eu, analisando a palavra do Senhor, posso entender no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, o apóstolo Pedro, depois que levantou no dia de Pentecostes, quando cumpriu a palavra que foi profetizada pelo profeta Joel. O profeta Joel, milhões de anos lá atrás, ele disse, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, e a palavra do Senhor se cumpre. A palavra que João Batista disse, eu batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Posso fazer uma observação básica. Quando estava ali Pedro, quando Jesus ainda estava vivo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha de Malco, do soldado. E analise, Pedro quando negou Jesus, negou 3 vezes. Negou para um jovem, negou para uma jovem e negou para um soldado. Analise, negou, se acovardou. Mas quando no dia de Pentecostes, o que Jesus falou, ficar em Jerusalém, porque do alto sereis revestido com o poder de Deus. No dia de Pentecostes, o Pedro covarde, o Pedro que negou Jesus, foi revestido de poder. E neste momento que ele foi revestido de poder, ele saiu e todo o povo estava atônito, dizendo, estão todos bêbados, porque nós vemos eles falar em outras línguas, línguas da qual nós conhecemos, nós não entendemos as línguas que eles estão falando, pensando que estavam bêbados. Mas neste momento, Pedro se levantou com toda a autoridade e poder, já não mais aquele Pedro que negou Jesus, mas sim o Pedro cheio do Espírito Santo, cheio do poder, disse assim, o que está acontecendo não é que nós estamos embriagados, visto que é 9 horas da manhã. O que está acontecendo é a profecia de Joel 2:28, e a dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então nós fomos cheios desse espírito de poder. Depois que ele começou a pregar contra o pecado do povo, o povo ficou tão confuso
convicto daquela palavra poderosa, disse: varão, o que nós teremos que fazer? Pedro, cheio do Espírito Santo, não mais o covarde, porque ele foi cheio do poder, então ele não se covardou, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Neste momento a palavra nos relata que começou ali o maior avivamento da história, aonde 3.000 almas agregaram a uma comunidade de cristãos de 120 crentes. Ali estavam 3.120, porque Pedro, na autoridade de Deus, pregou o arrependimento. E neste momento podemos entender que negar a si mesmo, carregar a sua cruz, é arrepender, é se converter, virar as costas para o pecado, pedir perdão, confessar a Jesus sua vida de pecado, pedir perdão. Então o Senhor olhará lá do céu a convicção do pecado, o sentimento sincero de arrependimento e que confessou. Aí os pecados são perdoados e vem a purificação e vem o tempo de refrigério pela presença de Deus. Presença de Deus, essa é o Espírito Santo que vem fazer morada. Então o Senhor diz em Mateus capítulo 7, verso 21, ele dá esta orientação para aqueles que são chamados, que apenas vêm na igreja, apenas fazem parte da religião, mas não negam, não abandonam o seu pecado. Ele dá uma regra para eles: todos aqueles que vêm após mim, todos aqueles que renunciam a si mesmos, tomam a sua cruz e sigam, serão salvos. Mas ele diz em Mateus 7, 21, nem todos os que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. No 22 ele diz que nos últimos dias, naquele dia, no dia que se confrontar com ele, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, operei sinais, maravilha. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos conheço. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que dom de cura, dom de libertação, dom de revelação, dom de profecia, dom de maravilha não salva ninguém. O que salva é o que está escrito ali em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra do Senhor nos afirma dizendo em João 3:3, o Senhor Jesus disse para Nicodemos, instruído, mestre da lei, chegou a Jesus de noite e disse: Senhor, sei que tu és mestre vindo de Deus, o que é necessário fazer para herdar o reino de Deus, a salvação? Jesus disse: Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Nicodemos era carnal, não era espiritual, não era convertido. Ele disse: Senhor, como pode um homem já grande entrar no ventre da sua mãe novamente e nascer de novo? Jesus disse: não, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é nascido do Espírito. O que nós aprendemos? É necessário nós nascer de novo. A palavra do Senhor nos afirma dizendo em Romanos capítulo 6, verso 23, em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra do Senhor nos afirma dizendo que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos os injustos, toda a humanidade estava debaixo do pecado e era necessário eles nascer de novo, porque eles estavam mortos no pecado, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Era necessário eles nascer de novo. E como nasce de novo? Agora entra a palavra da qual, depois que você passa esse estágio de arrependimento, esse estágio de conversão, esse estágio de receber o perdão, a purificação, o Espírito Santo veio. A palavra do Senhor nos afirma dizendo em 1 João, capítulo 1, verso 12. A palavra do Senhor nos afirma dizendo da seguinte maneira: todos aqueles que creem no Senhor Jesus e o aceitam, recebem o poder de se tornar filhos
de Deus, o qual não nasce da carne, o qual não nasce do sangue, o qual não nasce da vontade do homem, mas da vontade de Deus pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é necessário tudo se fazer novo na vida do ser humano. E a palavra do Senhor nos afirma dizendo o quê? O Senhor Jesus virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Especial por quê? Porque aceitou a Cristo, saiu do mundo, se afastou do pecado. Zeloso por quê? Porque zela da palavra do Senhor, zela da santidade de Deus. De boas obras, por quê? Porque ele ama o próximo. Ele não pratica o mal com o seu próximo, mas ele ama e está disposto de fazer sacrifícios para ver o próximo feliz e salvo na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos afirma dizendo também que ali o Senhor Jesus virá nas nuvens com o Senhor Jesus, com os seus anjos. O Senhor Jesus diz mais, que isto que é mortal deve ser vestido da imortalidade. Isto que é corruptível deve se revestir da incorruptibilidade. E quando isto acontecer, a morte será vencida, o pecado será vencido, o inferno será vencido, porque nunca mais pecado, nunca mais demônio, nunca mais condenação do inferno. E o que acontece neste momento? A palavra do Senhor nos fala ali no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. A palavra do Senhor nos afirma dizendo ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, que esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra do Senhor nos afirma dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado plenamente em santidade para a vinda do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos afirma dizendo ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santa em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Então quero deixar esta palavra para você, que quer ser salvo, que quer receber a libertação. Deus é santo, Deus quer libertar do pecado, Deus quer te libertar, te transformar, te salvar. Deus quer te selar com o Espírito Santo neste momento. E se você crer, se você receber, você nascerá de Deus. Você será um filho de Deus. Porque a palavra do Senhor nos afirma dizendo, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que tem nos chamado de filho. Então você quer ser um filho de Deus? É necessário você se arrepender, se converter, virar as costas para o mundo de pecado, se arrepender do teu pecado, pedir perdão para Deus e ter uma nova vida na presença do Senhor. Aí o Espírito Santo virá, e esse espírito do diabo que está na tua vida, fazendo você praticar todo tipo de pecado e viver na rebeldia, você será liberto deste demônio. O Espírito Santo vai vir. E o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida? Vai te purificar de todo pecado, vai te santificar e vai fazer você ter prazer na vontade de Deus. E você passará a ser justo, justificado pelo Senhor Jesus, o Deus eterno, o Deus santo. E neste momento eu quero fazer uma breve oração para você que vai ver esse vídeo, porque eu creio no poder da palavra, porque a Bíblia nos relata ali no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que a palavra do Senhor ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração humano. Ninguém está encoberto diante dela, porque é por ela que nós seremos julgados, salvo ou condenado na
presença de Deus. Então o momento é agora da tua salvação. Eu quero fazer uma breve oração para você que ouviu, para que o Espírito de Deus possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo e conceder o arrependimento, conceder a conversão, conceder fé para que você abandone tudo e se entregue ao Senhor Jesus, e Ele fará de você uma nova criatura. Você vai falar assim como o apóstolo Paulo falou: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, aonde o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, você falará como o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou: eu não vivo, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo neste corpo, vivo na fé daquele que me amou, daquele que se entregou por mim na cruz do Calvário. Então é necessário nós se arrepender, é necessário nós se converter, é necessário nós aceitar Jesus e obedecer esta palavra e cumprir 2 mandamentos da palavra. Quais? A palavra do Senhor nos fala em Mateus capítulo 22, verso 37. O Senhor Jesus mesmo proferiu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força do teu pensamento. E o semelhante a este está no versículo 39, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Resume todos os mandamentos de Deus. Você cumprindo esses 2 mandamentos, você cumpre toda a vontade de Deus na face desta terra. Então quero fazer uma oração aqui para Deus te abençoar grandemente e fazer uma obra maravilhosa de salvação. Porque o Senhor Jesus, Ele não veio morrer na cruz do Calvário para te dar carro, para te dar casa, para te dar riqueza, coisas passageiras desse mundo. Ele veio para te livrar do pecado, da condenação, do fogo do inferno. Ele veio para te dar salvação. Ele veio para te dar vida eterna. Porque sabemos que esta vida é passageira, tudo acabará. Mas quando o corpo tombar ao chão, aí sim que começa a verdadeira vida, aonde nós passaremos a eternidade com Cristo na glória no céu ou embaixo com Satanás no inferno. Eis aí, faz a tua escolha, porque o Senhor Jesus diz que de maneira nenhuma lançarei fora os que vêm até mim. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então vou fazer um minuto de oração aqui agora, para que Deus possa te abençoar com as mais ricas bênçãos dos altos céus, e principalmente com a salvação da tua alma, que é eterna. Jesus te ama e quer te livrar do pecado, da condenação, do fogo do inferno. Ele quer a tua alma, porque Ele te ama, e Ele quer que você passe a eternidade com Ele, lá na glória celestial. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essas palavras maravilhosas que o Senhor tem falado aqui, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um que está ouvindo esta palavra. Se ele, Papai amado, está na sua presença, ele possa ser edificado, fortalecido mais e mais na tua presença, Papai. E se ele não estiver, se ela não estiver, possa receber agora força, fé, possa receber libertação, possa tomar uma atitude de aceitá-lo como único e suficiente Salvador e ser salvo na tua pessoa bendita e santa. Jesus Cristo de Nazaré, faz a obra da vitória e repreende todos os espíritos das trevas que tentar tirar esta palavra dos corações. Repreende, coloca por terra que esta palavra possa produzir vida e salvação no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Amém.